Dizem que até os maiores conquistadores têm um momento em que percebem o peso da própria vitória. Roma, o império que acreditava ser eterno, marchou sobre Jerusalém com fúria e força imparáveis. E no centro dessa tragédia estava um homem chamado Tito, um imperador que destruiu o templo mais sagrado do judaísmo, mas que diante das cinzas chorou. Esta é a história de Tito Flávio Vespasiano, o general romano que conquistou Jerusalém, se tornou imperador e ficou marcado para sempre como o homem que sentiu a dor de sua própria glória. Estamos no ano 66 depois de Cristo. O Império Romano enfrentava crises profundas, corrupção, rivalidades no Senado e um imperador instável chamado Nero, que governava com medo e paranoia. Enquanto isso, do outro lado do mundo conhecido, na província da Judéia, a situação estava prestes a explodir. O povo judeu, dividido entre facções religiosas e políticas, se ressentia da cobrança de impostos, da presença constante de soldados romanos e do controle sobre seus templos. Pequenas revoltas começavam a se espalhar e a tensão atingia o ponto máximo. O grito de liberdade ecoava pelas ruas de Jerusalém, mas Roma jamais poderia permitir que seu poder fosse desafiado. A rebelião explode de vez quando o governador da Judéia é assassinado e legiões romanas inteiras são derrotadas. A resposta de Roma foi imediata e brutal. O imperador enviou um de seus generais mais experientes, Vespasiano, acompanhado de seu filho, o jovem e ambicioso Tito. Tito era inteligente, determinado e via naquela guerra a chance de provar seu valor. Ele observava cada detalhe da cidade sitiada, aprendendo não apenas a guerrear, mas a entender a psicologia complexa de seu inimigo. No início, Tito tentou usar a diplomacia. Ele convencia cidades menores a se renderem, poupando vidas e construindo pontes políticas. Mas Jerusalém era diferente. A resistência lá era feroz, inflexível. Para piorar, a cidade estava dividida. Facções internas lutavam entre si com a mesma ferocidade com que lutavam contra os romanos. Enquanto o exército de Tito cercava as muralhas, a fome se espalhava lá dentro. Doenças devastavam a população e relatos de desespero absoluto, como canibalismo e suicídios coletivos, começavam a chegar aos ouvidos do general romano. Tito observava tudo isso com uma mistura de frieza estratégica e uma crescente preocupação humana. Enquanto suas legiões construíam torres de cerco, trincheiras e catapultas, ele enfrentava seus próprios dilemas éticos. Como vencer sem destruir completamente aquela cidade histórica? Como punir os insurgentes sem massacrar milhares de inocentes? Cada decisão pesava em sua consciência. Em cartas ao seu pai, Vespasiano, ele detalhava a situação, pedia orientação, mas também expressava sua própria visão sobre a guerra. Ele escreveu: Roma deve prevalecer, mas a vitória que custa a vida de milhares não pode ser motivo de orgulho. Existe uma linha tênue entre justiça e crueldade. O cerco se intensificou. Dias e noites eram marcados por ataques, escaramuças e esforços desesperados de ambos os lados. Do alto das fortificações romanas, Tito assistia às catapultas lançarem pedras gigantes, fogo e destruição sobre Jerusalém. Cada ruído de batalha, cada grito ressoava em seu coração. Ele sabia que a cidade poderia cair a qualquer momento, mas também sentia que cada muro destruído, cada casa queimada, deixava cicatrizes irreparáveis na alma daqueles que, porventura, sobrevivessem. Finalmente, em 9 de agosto do ano 70, o clímax da tragédia chegou. As legiões romanas romperam as últimas defesas e invadiram o complexo do Segundo Templo, o lugar mais sagrado para o povo judeu. O ouro das paredes derretia com o calor das chamas. O candelabro sagrado, a menorá, foi saqueado e milhares de habitantes foram mortos ou capturados para se tornarem escravos. E foi nesse momento que, segundo historiadores,
Tito, ao ver o templo em chamas, ergueu as mãos ao céu e chorou. Ele não chorava pela vitória, mas pelo que Roma havia se tornado. Ele sentiu que a glória do império vinha acompanhada de um preço impossível de pagar. Após a destruição completa, Tito retornou a Roma como um herói triunfante. Para eternizar sua vitória, o famoso Arco de Tito foi erguido, um monumento que existe até hoje. Seus relevos mostram soldados romanos carregando o candelabro do templo e os outros tesouros sagrados de Jerusalém. Mas apesar da aclamação do povo, Tito carregava um remorso profundo. Ele sabia que sua vitória militar havia custado o fim de uma era para uma fé milenar. Quando seu pai Vespasiano morreu, Tito tornou-se imperador. Ele governou de 79 a 81 depois de Cristo. Seu reinado, embora breve, foi marcado por uma surpreendente compaixão. Ele ajudou a reconstruir cidades devastadas pela erupção do Vesúvio, apoiou vítimas de desastres e buscou promover a paz no império. Mesmo sendo amado pelo povo romano, que o chamava de o deleite da humanidade, dizem que o peso da destruição de Jerusalém nunca o deixou. Tito morreu jovem, com apenas 42 anos, sob circunstâncias misteriosas. Alguns dizem que foi envenenado por seu irmão ambicioso, Domiciano. Outros que morreu de exaustão e tristeza. Seu legado é um paradoxo. Um conquistador implacável que também conhecia o peso da empatia. O Arco de Tito permanece em Roma, não apenas como um símbolo da glória de um império, mas como um lembrete silencioso de que essa glória nunca está livre do peso do remorso. Porque, no fim das contas, a verdadeira glória não está em vencer guerras, mas talvez em ter a coragem de lamentá-las. O que torna essa história tão impactante não é apenas a guerra, mas a humanidade de Tito, um homem que, no auge da vitória, viu a dor de milhões. Ele nos lembra que até os imperadores mais poderosos podem sentir compaixão e pesar pelo preço terrível do poder. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa jornada pela história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!